Fala jovens, meu nome é Carol, sou fundadora do Jovens na Bolsa e hoje vocês vão aprender comigo como funciona um fundo multimercado. Vou explicar o que é, quais são os tipos, as tributações e também vocês vão conhecer um dos fundos que eu mais gosto dessa modalidade, que pouquíssimas pessoas conhecem e que teve uma performance positiva durante a crise. É isso mesmo que você ouviu. Esse fundo não caiu durante uma das maiores crises aí no mercado financeiro, que derrubou quase 50% a bolsa brasileira no mês de março. Então, se você está chegando agora aqui, seja muito bem-vindo ao canal e bora pro conteúdo. Mas antes, aproveita para me seguir lá no Instagram, porque lá eu compartilho tudo o que eu sei sobre investimentos e empreendedorismo. E se você quiser estudar comigo, é só se inscrever para a próxima turma do curso Investindo do Zero. O link está aqui na descrição. Então vamos lá. O que é um fundo multimercado? Um fundo multimercado, como o próprio nome já diz, multi, quer dizer que o gestor ele tem uma grande liberdade para escolher os ativos que ele quer colocar ali na carteira do fundo. Então, por exemplo, ele pode ter renda fixa, ele pode ter câmbio, moedas, ele pode ter ações, pode ter derivativos, pode ter até investimentos no exterior. E eu vou deixar aqui embaixo a definição da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários sobre Fundos Multimercado. E antes de eu falar de quais são os tipos de fundo multimercado, eu vou falar rapidamente aqui da tributação. Então nós temos o Come Cotas, que é uma tributação que incide sobre o rendimento, tá, pessoal? E essa alíquota é de 15% sobre o rendimento. E quando que é tributado? A cada 6 meses, sempre no último dia útil do mês de maio e de novembro. E além disso, a gente tem o IR, que incide também sobre os rendimentos. Só que aí a gente tem duas tabelas que vai aparecer aí na tela para vocês. Nós temos a tributação de longo prazo, então os fundos que são classificados, os fundos multimercados que são classificados como longo prazo, segue essa tabela. E a gente também tem a tributação para fundos multimercados classificados como curto prazo, que é essa outra tabela aqui do lado. Carol, e é recomendado para quem esse tipo de fundo? Olha, de acordo com a maioria das carteiras de investimentos recomendadas, a gente sempre vê os fundos multimercados dentro das carteiras com perfis moderados e agressivos. Então, eu não indico que você invista em um fundo multimercado se você tem um perfil conservador. E agora, quais são os tipos de fundos multimercado? Vai aparecer aí na tela para vocês. Nós temos os balanceados, dinâmicos, macro, trading, long short direcional, long short neutro, juros e moeda, livre, capital protegido, estratégia específica e investimentos no exterior. Vocês viram que tem diversos tipos e é por isso que eu recomendo que você estude muito bem primeiro antes de investir. Já vi investidores que colocaram o seu capital em fundos multimercado porque um assessor recomendou, porque o gerente recomendou e não fazia ideia de onde estava colocando o seu dinheiro. E nós vimos aqui a quantidade de modalidades que tem dentro dos fundos multimercado. Então eu aconselho que você estude muito bem antes de fazer qualquer aplicação em fundos multi. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um fundo que está enquadrado na modalidade livre, tá bom? Infelizmente nesse vídeo eu não vou poder explicar cada um dos fundos multimercados, não ficaria muito longo, mas se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um outro vídeo falando sobre isso. E como funciona essa modalidade livre? São fundos que não têm a obrigação de concentração em nenhuma estratégia específica.
Porém, esse fundo ele tem uma estratégia diferente da maioria dos fundos aqui no Brasil. Pouquíssimas pessoas conhecem e por isso eu decidi gravar esse vídeo para que vocês conheçam a partir de hoje. Mas antes, não esquece de deixar o like, assim você me ajuda pra caramba o YouTube distribuir o meu vídeo aí para mais jovens investidores, beleza? E eu quero deixar claro que eu não tenho vínculo com nenhuma gestora. Esse vídeo não está sendo patrocinado para eu falar bem do fundo. Aqui no canal eu falo sobre os fundos de investimento que eu quero. Então eu escolho os fundos que eu gosto, eu estudo para isso, então eu acompanho fundos multi, fundos de ações, fundos de crédito privado, tenho meus preferidos e venho aqui no canal mostrar para vocês quais são eles para que vocês conheçam. Então é tipo os top fundos do Brasil que vocês conhecem aqui com Jovens na Bolsa. E o nome desse fundo que subiu durante a crise, ou seja, ele teve uma performance positiva em todos os meses até agora, o nome dele é Giant Zaratustra FICFIN. É um fundo multimercado, porém ele é quantitativo. Aqui no Brasil é pouquíssimo conhecido, existem pouquíssimos fundos quantitativos aqui, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, já é algo muito comum. E tentando explicar aqui para vocês da melhor forma possível o que é um fundo quant, nós temos por trás desse fundo um gestor quantitativo. Ou seja, ele foca em dados, e esses dados podem ser 50 anos, 80 anos, 100 anos de dados. E a partir desses dados, eles criam modelos computacionais e tentam criar padrões através de toda essa informação coletada. E esses padrões que eles criam, que eles programam, são executados de forma automática 24 horas por dia. Então, se eles encontram aquele padrão, não importa onde seja, não só no Brasil, pode ser na Bolsa da Ásia, na Bolsa da Europa, o fundo ele vai executar ali a estratégia de acordo com o modelo dele de estratégia. Ou seja, é muito diferente de um fundo que tem um gestor ali, um ser humano tomando as decisões. E agora, algumas informações básicas sobre o fundo. Ele já tem 2 bilhões sob gestão, já entrega há 8 anos resultados consistentes, o que é muito bom. Eu sempre falo aqui no canal, cara, vai investir em fundos de ações, fundos multimercados, procurem fundos que tenham o maior histórico possível de resultados. E esse fundo é um deles, são 8 anos de resultados consistentes. E antes que eu me esqueça, esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda, ele tem intuito 100% educacional. O fundo nasceu em 2012 e já conta com mais de 20 mil investidores. E o valor mínimo atualmente para se investir nele é R$10 mil. E a sua taxa de administração é de 0,95. Beleza, Carol, mas será que esse fundo é bom mesmo? Como que ele ganha dinheiro? Como que ele conseguiu ganhar dinheiro com a crise? Olha só, a estratégia do fundo é ganhar dinheiro em momentos que o mercado está irracional, que o mercado está em plena euforia. E foi o que aconteceu em março. Então, em momentos de crise, esse fundo tende a ir muito bem, porque ele é totalmente descorrelacionado com a indústria de fundos aqui no Brasil. E por que eu, Carol, gosto dele? Porque ele me possibilita que eu tenha uma correlação negativa na minha carteira. E o que é isso, correlação negativa? É simples. Quando um ativo sobe, o outro ele tende a cair. Isso é correlação negativa. Se a gente tiver, enquanto um ativo está subindo, o outro tende a subir também, a gente tem uma correlação positiva. E para mim, esse é um dos pontos mais importantes da diversificação. E isso ninguém te conta, ninguém fala para você que é extremamente importante na sua carteira de investimento você ter ativos descorrelacionados.
O que adianta você ter, sei lá, R$500 mil investido? Você tem fundo de ações, fundos imobiliários, fundo multi, investimento no exterior, só que quando um deles sobe, todos os outros sobem também. E quando cai tudo junto. Não adianta nada, porque aí você tem uma correlação positiva. Então, essa é a minha opinião sobre um dos pontos importantes sobre diversificação da carteira, e eu busco isso nos meus investimentos. Beleza, Carol, agora vamos dar uma olhada nos resultados do fundo. Vou colocar na tela para vocês as informações, o informativo mensal do fundo para vocês acompanharem. Em março, o fundo subiu 2,08, ou seja, enquanto a maioria dos fundos caíam 30%, 40%, até mesmo 45%, o fundo entregou 2% de rentabilidade. E se a gente olhar a rentabilidade no ano, ela já está em 7,32%. E tem um retorno acumulado desde o início de 283,28%. E agora, só para vocês visualizarem melhor, eu vou colocar aí na tela para vocês a evolução do fundo em comparação com o Ibovespa. É o que está aparecendo aqui atrás, mas eu vou colocar na tela para ficar melhor a visualização. Jovens, eu acho que é isso. É um fundo que vai ter aquelas porradas para cima, rendimentos absurdos. Não, vocês estão vendo que ele é bem constante. Só que esse é o objetivo do fundo e talvez faça sentido para você ter ele na carteira ali para melhorar a correlação negativa. Comenta aqui embaixo o que você achou do fundo Quant e não esquece do like e de compartilhar. Um beijo e bora investir!